Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso seminário final da disciplina de Fundamentos de Química Aplicada à Engenharia, ministrado pela professora Jeane Maciel, onde hoje nós trouxemos como tema da nossa apresentação os materiais cerâmicos, seus principais fundamentos, estrutura e aplicações. E a equipe é composta por mim, José Everton, pela Rebeca Luiz, Vitória Costa e pelo Ereslan Gomes. Então, mais adiante aqui eu trouxe um pouco do que será apresentado no nosso seminário de hoje. Tá de maneira resumida, mas e também não vou me aprofundar tanto porque a gente não tem muito tempo, mas está aqui de forma simplificada tudo aquilo que nós abordaremos na nossa apresentação de hoje. Então, passando adiante e iniciando de fato a nossa apresentação sobre as cerâmicas, a gente, apesar de perceber uma presença muito forte das cerâmicas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja na nossa casa, na louça que a gente usa, em alguns componentes elétricos, eletrodomésticos que a gente tem na nossa casa, muitas vezes a gente não sabe qual a verdadeira definição, qual o verdadeiro conceito de cerâmicas. Então, de uma maneira resumida, a gente pode dizer que as cerâmicas são materiais inorgânicos que, diferente dos polímeros, não possuem metais na sua composição. Então, as cerâmicas são materiais inorgânicos e não metálicos, pois não possuem metais na sua composição geral ali. E os principais elementos encontrados, a principal composição das cerâmicas, são os óxidos, os nitretos e os carbonetos. Os óxidos são compostos feitos através de ligações entre um elemento e o oxigênio. Os nitretos são um composto também formado pela ligação entre um nitrogênio e outro elemento, seja ele qual for. E o carboneto é a mesma coisa, só que a ligação ocorre entre o carbono e outros elementos. Mais adiante, eu trouxe um pouco sobre a história e a evolução das cerâmicas, que elas são utilizadas desde o início dos tempos, desde a antiguidade, da pré-história, onde o ser humano utilizava mais essa modelagem ali da cerâmica para fazer algumas coisas do seu cotidiano. E com o passar do tempo, algumas civilizações, como os gregos, alguns chineses, foram aperfeiçoando essa utilização, foram melhorando e colocando ali na arte ou em esculturas, em diversos tipos de aplicações. E a partir daí a cerâmica foi sendo mais utilizada até que chegou a Revolução Industrial e impulsionou cada vez mais a utilização de cerâmicas, as aplicações de cerâmicas, até que nós podemos chegar hoje em dia no que nós chamamos de cerâmicas modernas, que são as cerâmicas que a gente vê presentes no nosso dia a dia. Passando já para os tipos de cerâmica, nós dividimos em duas partes, as tradicionais e as avançadas, onde as tradicionais nós temos a argila, que é principalmente utilizada ali na criação de telhas, de vasos e de outros tipos de elementos. A porcelana, que ela é um pouco mais refinada que a argila, porém é usada em louças finas e isoladores elétricos. A faiança, que geralmente é uma cerâmica porosa e esmaltada e normalmente é utilizada em azulejos e utensílios domésticos. As avançadas nós trouxemos os óxidos metálicos, a zircônia e o carbeto de silício. Quanto às ligações químicas, nós temos que as principais ligações predominantes são as ligações iônicas e covalentes nas cerâmicas, e isso traz uma característica muito importante das cerâmicas, que leva elas a ter uma alta dureza e uma baixa condutividade elétrica. Então, a partir disso, a Rebeca vai apresentar um pouco melhor para vocês de algumas outras propriedades das cerâmicas. Bom, nessa parte da apresentação, nós vamos abordar as principais características físicas e estruturais das cerâmicas, começando com as estruturas cristalinas e microestruturas. As estruturas cristalinas, elas são divididas em regulares, cristalinas e amorfas. As cristalinas são estruturas regulares, com os átomos organizados, e as amorfas já não têm todos os seus átomos organizados. Um exemplo básico e fácil dessas estruturas é o próprio vidro. Também existem as microestruturas, que já são estruturas com um pouco mais de defeitos visíveis,
que elas detêm grãos, elas têm poros, contornos de grãos, e acabam afetando também diretamente as propriedades mecânicas, térmicas e elétricas desse material. Bom, já nas propriedades térmicas e elétricas, a gente tem que ressaltar que as cerâmicas, elas se destacam com excelência nas propriedades, por exemplo, térmicas. Elas suportam altas temperaturas. Exemplos ideais disso são turbinas de aviões, fornos, né, que atualmente são muito utilizados na metalúrgica, porque elas resistem a altas temperaturas, né? E revestimentos térmicos. Elas também são ótimos isolantes elétricos, né? A gente pode observar aí, por exemplo, os capacitores feitos de cerâmicas que estão em nossos celulares, computadores ou placas de outros é, eletrônicos. Bom, já nas propriedades mecânicas, as cerâmicas apresentam alta dureza e grande resistência à compressão. Porém, elas apresentam também baixa tenacidade, o que quer dizer que elas não aguentam a batidas ou a trações, né? Isso significa que elas reagem bem à pressão, né? Mas não a acidentes com batidas, né? Mas mesmo assim, elas são largamente utilizadas, por exemplo, em materiais abrasivos ou até em estruturas que estão aí, é, tem um possível desgaste, né? Então, a gente faz a utilização das cerâmicas justamente nessas estruturas. Por fim, devemos pontuar os defeitos, né? Defeitos estruturais das cerâmicas e também o processo de sintetização. Quanto aos defeitos, as cerâmicas elas possuem defeitos estruturais pontuais da superfície ou volumétricos, né? Que esses defeitos eles vão influenciar diretamente, sim, na condutibilidade do material e na resistência dele. E a sintetização, né? A sintetização é um processo térmico que é utilizado para consolidar o material, né? Então ele vai esquentar o pó na cerâmica, né? O pó cerâmico a um ponto que ele não derreta completamente, né? Isso vai fazer com que esse material reduza esses poros, né? Que a gente vê ali, como eu já tinha falado um pouco nas estruturas da cerâmica. Ela reduz essa porosidade e aumenta a resistência mecânica desse material. Então, é uma solução aí para aumentar a resistência mecânica. Bom, pessoal, eu sou o Areslan. É, Agora que vocês já entenderam um pouco sobre a estrutura e propriedades das cerâmicas, eu trago aqui para vocês no processo de fabricação dos materiais. Começando aqui pela parte mais importante, que são as matérias-primas. Como vocês podem ver, eu trouxe aqui 7 exemplos para vocês, porém só vou falar de dois devido ao tempo. Começando aqui pela argila, que é a mais comum. Ela tem a sua função principal de servir como material plástico, garantindo assim uma facilidade maior na moldagem, sendo bastante utilizada na fabricação de tijolos, telhas e porcelanas. Em seguida, a gente tem o feldspato, em que a função principal dele é servir como fundente, sendo bastante utilizados aí na fabricação de louças e azulejos. Agora, em relação às etapas de fabricação em si, é, a gente tem aqui esse fluxograma, onde essas partes em amarela são as etapas sequencialmente, onde cada uma tem as suas subetapas correspondentes. E dito isso, as etapas são as seguintes: preparação da matéria-prima, mistura ou homogeneização, conformação ou moldagem, que aqui em slides posteriores a gente vai falar sobre algumas técnicas utilizadas nessa etapa. Seguindo aqui a gente tem a etapa da secagem, a usinagem, a sinterização ou queima, o acabamento final e algumas etapas adicionais, caso dependendo da aplicação. Agora com relação às técnicas de moldagem. Eu vou escolher duas para falar para vocês também no momento, devido ao tempo. Iniciando aqui, a gente tem a pressagem, onde usa o material pós-cerâmico seco, tendo como aplicações aqui na fabricação de blocos, com a vantagem de ter um processo rápido e com baixo custo. E a sua limitação é possuir uma geometria simples e um risco maior de falhas. Outro exemplo aqui de técnica de moldagem é a extrusão, que utiliza massa plástica, ou seja, a matéria-prima úmida,
sendo utilizada aí para fabricar tijolos, telhas, e sendo seu uso bastante vantajoso, né, para formas contínuas e produção com larga escala, sendo sua limitação aí está restrita a perfis de seção constante. Seguindo aqui nos slides, temos aqui algumas técnicas de moldagem representadas ilustrativamente, onde vocês podem ver aqui, temos a extrusão, a pressagem uniaxial, a impressão 3D e a injeção. Enfim, pessoal, agora que vocês conheceram sobre as etapas de fabricação e as matérias-primas utilizadas, é importante destacar como esse ramo das cerâmicas eles vem acompanhando os avanços da tecnologia e as exigências da sustentabilidade. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos dos principais avanços tecnológicos e como isso impactou na sustentabilidade. Começando aqui, a gente tem a impressão 3D, que cria peças com alta precisão e menor desperdício. A sinterização a laser, que é uma técnica moderna de aquecimento mais rápido. E as cerâmicas avançadas, que são bastante resistentes e usadas na indústria e medicina. Agora, partindo para a sustentabilidade. Esses avanços causaram impactos bastante positivos nesse quesito, gerando menor desperdício devido ao aproveitamento melhor da matéria-prima e reaproveitamento de resíduos industriais. Causou aí também menor consumo de energia, a produção de cerâmicas bioinertes, né, que são seguras para o corpo e o meio ambiente, pois o avanço tecnológico ele contribuiu para que fosse fabricado esse tipo de cerâmica, processos otimizados, né, tendo o processo de produção aí gerando menor impacto ao ambiente. Bom, partindo para a aplicação da cerâmica, a gente pode aplicar ela de diversas formas, certo? No meio tradicional, a gente tem os pisos, a gente tem telhas, utensílios domésticos, e essa parte foca mais na durabilidade, na resistência e na estética. Já nas aplicações avançadas, a cerâmica assume um papel estratégico na área da alta tecnologia, certo? Bom, na parte eletrônica, a gente pode utilizar ela como substratos ou isolantes para circuitos. Na parte de sensores, elas podem ser utilizadas para medir uma variação de temperatura ou pressão. Já na parte biomédica, a gente tem as biocerâmicas, que elas são muito utilizadas para implantes, próteses, porque elas são mais compatíveis com o organismo humano. Ou seja, como conclusão, a gente pode tirar que a cerâmica ela vai muito além de porcelanas e louças, né? Ela é muito importante ali na atuação para a vida moderna e para a nossa tecnologia. Agora, indo para a parte das perspectivas futuras da cerâmica, a gente vê que é um futuro bastante promissor e voltado para a inovação. E a gente tem alguns exemplos, como as nanocerâmicas, que possuem propriedades únicas, né, devido ali sua estrutura em escala nanométrica, certo? Ali trazendo ali uma maior durabilidade e mais funcionalidades para a cerâmica. Também trazendo, né, a impressão 3D de cerâmicas, que possibilita, né, uma impressão de uma cerâmica de um formato mais complexo e com alta precisão. Tudo isso só mostra que as perspectivas futuras da cerâmica elas vão continuar sendo promissoras e voltadas na inovação, como já foi citado, e que ela vai continuar, sim, sendo um protagonista de novas tecnologias.